O sol ainda não havia rompido o horizonte na manhã de 29 de abril de 1944, mas a ilha de Oahu já estava acordada com uma pulsação mecânica. Em Hickam Field, o ar tremia. Na penumbra do amanhecer, uma longa fila de Consolidated B-24 Liberators estava abastecida e carregada, suas silhuetas massivas e angulares contra o céu que clareava. Entre eles estava a aeronave número 639, um modelo J, conhecido por sua tripulação como Dauntless Dottie. Aos seus controles, o primeiro-tenente John Jack Taliaferro, de 24 anos, de Lubbock, Texas, realizava a lista de partida com um ritmo metódico. Suas mãos se moviam por interruptores e alavancas, as ações gravadas além do pensamento. À sua direita, o copiloto Tenente Ben Shaw murmurava números da folha de pré-voo. Atrás deles, na fuselagem apertada e fria, outros 8 homens checavam suas estações, os artilheiros ciclando suas metralhadoras. 50 com uma série de cliques metálicos que ecoavam pelo avião, o navegador traçando o primeiro trecho, o engenheiro de voo monitorando a partida dos 4 motores Pratt & Whitney R-1830. O briefing da missão, realizado horas antes em um barracão Quonset escurecido, tinha sido direto. O alvo, uma das instalações mais fortemente defendidas no Pacífico, o atol de Truk, a Gibraltar do Pacífico japonês. Não era uma base naval desta vez, era um complexo de comunicações. Um conjunto de antenas de rádio e prédios de transmissão na ilha de Moen, de onde emanavam dia e noite as ordens da frota japonesa, e, em uma frequência específica e bem conhecida, uma voz. Uma voz feminina, em inglês fluente, que se autodenominava Orquídea do Oriente, mas que todos os homens simplesmente chamavam de Tokyo Rose. Suas transmissões eram uma névoa constante na guerra. Canções americanas seguidas de notícias detalhadas, muito detalhadas, sobre navios afundados, unidades dizimadas, esposas infiéis em casa. Uma guerra psicológica calculada para corroer a fibra muito antes que um projétil encontrasse seu alvo. O comando queria aquela torre de transmissão silenciada. O 5º grupo de bombardeio foi designado para silenciá-la. Agora, dentro da cabine da Dottie, o 4º motor pegou com um rugido e uma nuvem de fumaça. O avião inteiro vibrava, uma sensação viva e tensa. Taliaferro olhou para Shaw e assentiu. A comunicação pelo rádio era mínima. Luzes verdes começaram a piscar ao longo da pista. Um por um, os pesados bombardeiros começaram a se mover, rolando para suas posições de decolagem. A carga da Dottie era visceral. 4 bombas de 1,000 libras no compartimento, destinadas especificamente aos alvos de concreto e aço. O combustível para uma viagem de ida e volta de mais de 2.500 milhas náuticas sobre o oceano aberto. E para cada homem, além de seu equipamento, o peso de meses de serviço no Pacífico, de amigos perdidos, de noites abafadas ouvindo aquela mesma voz suave e cortante no rádio do clube dos oficiais, rindo de suas chances. A decolagem foi um ato de fé prolongado. O B-24, carregado ao máximo, não voava. Ele se arrastava para o céu. Taliaferro manteve o manche firme, sentindo a aeronave lutar contra a gravidade, os motores gritando em esforço máximo. Eles subiram devagar, reunindo-se em sua formação, um esquadrão de gigantes de metal formando uma caixa defensiva no ar do amanhecer. O navegador, Tenente Charlie Foss, passou as coordenadas iniciais. O curso foi traçado para oeste-sudoeste, um longo e monótono rastreamento sobre um oceano vazio que brilhava agora sob a luz plena do dia. Horas passaram. O mundo se reduziu ao zumbido constante dos motores, ao cheiro de óleo quente e oxigênio metálico, ao vasto azul vazio acima e abaixo. A monotonia era o primeiro inimigo. Taliaferro verificava seus instrumentos, ajustava a mistura, mantinha a posição na formação. Sua mente, contra sua vontade, vagou para a noite anterior. Eles haviam sintonizado a transmissão como muitos faziam, uma mistura de fascínio mórbido e desprezo. A voz vinha clara, apesar do chiado. Boa noite, meus queridos inimigos solitários. Vocês se lembram de Betty Grable? Aquela perna?
Ela não está pensando em vocês. Ela está dançando com um industrialista de munições em Hollywood. E vocês, rapazes do 5º grupo em Hickam? Seus novos B-24J são brilhantes, não são? Quantos de vocês acreditam que verão o Natal? O Japão tem uma surpresa para vocês amanhã. A risada que se seguiu era leve, musical e profundamente cruel. O operador de rádio da DOT, Sargento Pete Rossi, havia desligado o aparelho com um golpe seco. Nenhum homem falou. A precisão da informação, a menção ao seu grupo, ao seu modelo de aeronave, era o que perturbava. Era como se alguém estivesse olhando por cima do ombro deles. Alvo à vista. A voz calma do bombardeiro, primeiro-tenente George Miller, no nariz de vidro, cortou o zumbido no intercom. A monotonia se desfez instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para a frente. No horizonte, uma mancha verde e marrom começou a se materializar no azul do oceano, as ilhas do atol de Truk, e ao redor dela, minúsculos pontos pretos começaram a aparecer contra o céu. Caças. Muitos deles. A trilha de fumaça de artilharia antiaérea começou a pintar o ar à frente da formação. Primeiro como flocos de algodão sujo e depois em crescendo, até se tornar uma tempestade negra e branca. O coração de Taliaferro acelerou. O treinamento assumiu o controle. "Preparem-se, rapazes", ele disse, sua voz plana e controlada no intercom. "Artilheiros, fiquem atentos. Miller, você tem o comando da bomba." O B-24 entrou no inferno. O primeiro impacto da antiaérea sacudiu a aeronave como um punho gigante. Estilhaços de metal rasgaram a fuselagem com um som de pregos sendo atirados contra uma lata. Um caça-zero, rápido como um besouro, disparou de cima, suas asas cintilando com fogo de metralhadora. A torre superior da DOT respondeu, o estampido das I-50 preenchendo o avião. O cheiro da cordite, acre e químico, misturou-se com o cheiro do medo. Eles mantiveram a formação, mantiveram o rumo. A ilha de Moen estava agora claramente abaixo, seu contorno recortado pelos corais. E então Taliaferro viu um conjunto de torres de aço, uma rede de antenas e um prédio baixo e largo de concreto. O complexo de transmissão. A voz na sua cabeça, a voz da noite anterior, parecia sussurrar por cima do rugido da batalha. Quantos de vocês acreditam que verão o Natal? A DOT balançou violentamente. Um golpe direto na asa direita? Não. Uma explosão próxima. O indicador de combustível número 2 oscilou perigosamente. "Vazamento no tanque 2, provavelmente", gritou o engenheiro de voo. "Estamos perdendo." Eles estavam no ponto de não retorno, no coração das defesas. O caos reinava, rádios gritavam, alertas de caças soavam. O barulho era ensurdecedor. No nariz, Miller estava de olho no seu visor Norden, suas mãos firmes nos controles, guiando o piloto automático. "Mantenha-a firme, Jack. Firme. Quase lá." Outro Zero apareceu em um ataque frontal, seus canhões de asa cintilando. Vidro estilhaçado voou no nariz. Miller grunhiu, mas não soltou o visor. "Estou com ela, estou com ela. Bombas fora." Taliaferro sentiu a aeronave dar um solavanco para cima, aliviada de seu peso mortal. Ele puxou o manche, iniciando a curva evasiva violenta para longe do alvo. Por um instante, ele olhou para trás. Uma fileira de explosões ergueu-se do complexo abaixo, uma linha de fumaça e terra que engoliu a torre principal e varreu o prédio de transmissão. Não houve tempo para comemoração. Um caça, determinado, vinha em sua cauda. O artilheiro de cauda, Sargento Joe Kid Russo, de 19 anos, gritou no intercom. "Ele está vindo direto, não para." O som de suas metralhadoras foi contínuo, frenético. Então, um silêncio súbito. O rádio de Russo caiu. A viagem de volta foi um pesadelo de sangue, fumaça e medo calculado. Com um tanque furado, eles não poderiam manter a formação por muito tempo. A DOT caiu para trás, tornando-se um alvo solitário e mancando. A tripulação lutou por horas, apagando pequenos incêndios, cuidando dos feridos. Miller com estilhaços no rosto, Russo morto em sua torre, enquanto Taliaferro e Shaw lutavam contra os controles,
buscando a altitude que economizasse cada gota de combustível. A voz de Tokyo Rose estava silenciosa agora, mas o preço para silenciá-la estava salpicado no interior do avião. O sol estava se pondo quando as montanhas de Oahu surgiram como uma miragem no horizonte. A Dot estava quase planando, seus motores fungando o último vapor de combustível. Eles não chegaram a Hickam. O trem de pouso bateu no coral da praia de Barbers Point, o B-24 rasgando uma trilha de destruição através da vegetação antes de parar, silenciosa e irremediavelmente destruída. Os caminhões de resgate já estavam a caminho. Na enfermaria, horas depois, com as costas rígidas e os ouvidos ainda zumbindo, Taliaferro ouviu o relatório. A missão foi um sucesso tático. O complexo de transmissão em Moen foi severamente danificado. As transmissões de Orquídea do Oriente daquela estação cessaram. Ela reapareceria em outros lugares, é claro. A guerra continuaria. Mas naquela noite, de 29 para 30 de abril de 1944, o silêncio de uma frequência específica sobre o Pacífico foi, para os homens que a ouviram, uma vitória peculiar e pessoal. A voz que zombara deles foi, por um momento, abafada pelo rugido de seus próprios motores e pelo impacto preciso de suas bombas. O piloto que ela zombara na véspera havia, de fato, visitado sua casa com fogo e aço 24 horas depois. A guerra continuaria, mas o eco daquela risada havia encontrado finalmente uma resposta.